Varginha transformou-se na capital brasileira da ufologia, desde que o relato da visão de uma criatura estranha, vista por 3 garotas, ultrapassou suas montanhas e correu o mundo. Nesse vídeo vamos entrar nessa história, que aconteceu em 1996, e até hoje há muitos mistérios e mortes misteriosas. Vem comigo, Duarte 890 aqui. Editor, lasca a vinheta. O caso Varginha. Alguns dias antes de 20 de janeiro de 1996, uma movimentação de UFOs é detectada pelo sistema de rastreamento por satélite dos Estados Unidos. Descobre-se que o foco das movimentações é o Brasil, primeiramente no sul de Minas Gerais. As Forças Armadas brasileiras são alertadas. Dia 13 de janeiro de 1996, uma semana antes dos principais acontecimentos em Varginha, o piloto de um ultraleve, Carlos de Souza, de São Paulo, vê um artefato alongado e sem asas a menos de 15 quilômetros do trevo que liga a rodovia Fernão Dias à estrada que dá acesso a Varginha. Então passa a seguir visualmente o objeto, que parecia em dificuldades alternando altitude e rota, como uma abertura em sua parte anterior, de onde saía uma névoa na direção de Belo Horizonte. Após 10 quilômetros do trevo de Varginha, observa que o objeto desaparece através do morro, na fazenda Maioline. Tomando a estrada sem asfalto, vê vários destroços metálicos sendo recolhidos no pasto por militares. No local havia 2 caminhões, um helicóptero e uma ambulância do exército. Um pedaço maior do objeto acidentado, do tamanho de um automóvel, é colocado na carroceria do caminhão. Milhares de pequenos pedaços e destroços espalham-se pelo pasto. Carlos de Souza é abordado por militares, pedindo que se retire do local e esqueça do que viu. Voltando, ele para em um posto de gasolina e é novamente abordado por 2 homens, que aconselharam a não comentar com quem quer que seja o que presenciou. Parece estranho, esse depoimento não foi confirmado por outros, ficando isolado após as investigações dos ufólogos nas fazendas, sítios e casas daquela região. 20 de janeiro de 1996. Por volta de 1h da madrugada, a senhora Oralina Augusta de Freitas sai na janela da sede da fazenda de propriedade do Sr. Castilho, situada a 10 quilômetros de Varginha, à beira da rodovia que liga a cidade a Fernão Dias. O gado estoura. Correndo em disparada, ela observa um artefato alongado que soltava uma névoa de uma parte que parecia rasgada à frente da fuselagem. Então ela grita pelo marido, Eurico Rodrigues de Freitas, que dormia. Eurico também avista o objeto que pairava sobre o pasto e no máximo a 5 metros. Para percorrer um espaço de aproximadamente 500 metros, o objeto leva quase 40 minutos e desaparece após o morro, na direção da cidade. 20 de janeiro de 1996, às 8h30. 6 homens do Corpo de Bombeiros de Varginha dão busca a um bicho avistado por alguns populares, primeiramente na base de uma construção, o bairro Jardim Andere. Depois a criatura é avistada movendo-se lentamente na direção de um eucalipto, pertencente ao Sr. José Gomes, após a linha férrea, no grande pasto nos fundos do Jardim Andere. Um homem, o operário de construção Henrique José, testemunhou todo o incidente no terraço de uma casa vizinha ao parque, e mais tarde contou aos investigadores que 4 bombeiros encurralaram a criatura com suas redes, aprisionaram-na em uma caixa de madeira e depois a entregaram aos militares. Após cerca de 2 horas de procura, bombeiros localizam o ser e o apanham, numa base para captura de animais. Um caminhão de transporte de tropas da escola de sargento das armas também estava no local. A criatura é colocada numa caixa na caçamba, coberto por um pano e emitindo uma espécie de zumbido. 20 de janeiro de 1996. Por volta das 13 horas. Um senhor que fazia uma caminhada pela região do final do Jardim Andere e pelos passos das proximidades avistadas, avista 6 homens
com trajes militares em formação de busca, portando fuzis automáticos e outras armas, exatamente próximo do eucalipto, onde se dera a primeira captura. Correndo em uma busca de um ponto melhor de observação, o senhor ouve 3 tiros de fuzil. Logo depois avista aqueles homens subindo pelos terrenos anteriores ao pasto, carregando 2 sacos. Num deles algo se mexia. 20 de janeiro de 1996, às 15 horas e 30 minutos. Liliane Fátima Silva, 16 anos na época, sua irmã Valquíria Aparecida Silva, de 14, e Kátia Andrade Xavier, de 22, tentam um caminhar mais curto para o bairro Santana, vizinho ao Jardim Andere. Ao passarem ao lado de uma oficina mecânica, na rua Benevenuto Braz Vieira, 2 quadras acima do pasto, para surpresas, diante de uma criatura cuja pele brilha como se estivesse cheia de óleo. Redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. 20 de janeiro de 1996, 17 horas e 30 minutos. Uma chuva torrencial com queda de granizo amedronta a população. Depois do temporal, 2 militares chegam ao terreno onde as 3 garotas tinham avistado o estranho ser. Algo com cabeça, tronco e membros passa pela frente do automóvel e tenta esconder-se no pasto. O policial Marco Eli Xerezi, de 23 anos, corre e agarra a criatura pelo braço, colocando-a no banco traseiro do carro e levando-a para o hospital regional. A movimentação da polícia, bombeiros e do exército causa histeria no hospital, onde doentes são transferidos de alas e funcionários instruídos a se calarem. 21 de janeiro de 1996, madrugada. O ser é transferido para o hospital Humanitas, em ambulância sem alarde. Do Humanitas, o material é retirado na segunda-feira seguinte, dia 22, por volta de 17h30. A criatura está morta. O transporte começa com a colocação do ser numa caixa de madeira coberta por lona plástica e colocado na caçamba de um caminhão de transporte de tropas, cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital.